Olha, esse assunto interessa a todos nós trabalhadores, viu? A aprovação da nova lei trabalhista causou maior rebuliço entre os trabalhadores, né? Só que a gente estava começando a se organizar, passado aqueles 6 meses, as empresas começando a pensar na contratação intermitente, aquela coisa toda. Só que quando parecia mais ou menos explicado, nova mudança. Semana passada, a medida provisória 808, que deixava claro, né, um pouco mais claro, as mudanças da lei que eram aplicadas na integralidade aos contratos de trabalhos vigentes e também tratava de pontos polêmicos como o contrato intermitente, negociação coletiva, jornada 12x36, contribuição provisória e até atividade insalubre por gestantes e lactantes caiu. E aí, com essa queda, voltam a valer as regras anteriores. Aí a gente ficou aqui pensando, tá, mas se eu fui contratado, por exemplo, meu contrato estava lá uma jornada 12x36 e agora a MP não está valendo mais, como é que fica essa situação? Como é que tá essa salada que literalmente tomou conta desse tema? Quadro Café com Direito hoje com a participação especial do Daniel Sebadelli. Esquenta as turbinas, porque o tema de hoje não é muito bom pra gente não, viu? Ele está aproveitando as miniférias, né, lá na Europa, mas mandou um expert na área trabalhista, o advogado Daniel Sebadelli, pra gente falar. Daniel, vamos situar o pessoal de casa. O que foi que aconteceu antes da MP? Aí a instituição da MP, que foi aquele acordo, aí o que foi que aconteceu nesse período para voltar tudo como era antes? Bom dia, Fernanda. Bom dia, seus telespectadores. De fato, o mundo do direito do trabalho está vivendo uma revolução, né? A CLT, ela era de 1943, vinha passando por algumas atualizações mínimas e quando foi em 2017, veio essa nova reforma trabalhista, né? Que a gente chama as novas legislações trabalhistas, que implementou uma série de alterações. Essa reforma teve um tempo de vacatio legis, como a gente chama, um tempo de maturação para ela entrar em vigor. E nesse tempo, o governo viu a quantidade de atrocidades, vamos dizer assim, contra os trabalhadores e quis minimizar um pouco aquilo. E editou essa famosa MP 808 que caiu no último dia 23 de abril e que deu, assim, uma certa, como eu disse, suavizada em alguns aspectos dessa reforma. Mas foi uma medida praticamente inócua, porque ela teve um caráter muito eleitoreiro, né? O governo, nesse ínterim, não conseguiu aprovar a medida provisória, né? Transformá-la em lei, e isso gerou ainda mais segurança jurídica. Mas não tinha um acordo? Não, ó, aprova do jeito que tá, a gente vai colocar em vigor a MP, aí nesse vocês julgam aí tudo e... Não tinha um acordo assim? Isso. E meio que os senadores, eles meio que desaceleraram isso aí? Isso, houve um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, do Congresso Nacional com o governo Temer. E qual era o acordo? O governo disse, eu vou editar essa medida provisória, dando uma granulada nessa reforma trabalhista, e aí vocês convertem em lei. E o que foi que o Congresso fez? Não fez? Não fez. Exatamente. Aí voltou tudo pro que era? Não. Algumas situações... Gente do céu. Vamos ver então a arte para o pessoal entender? Vamos lá, vamos lá. A gente tem uma arte que mostra quais eram as alterações. Vem pra cá, Daniel, pra gente ver no telão, fica mais fácil pra gente. Ó, o que passou a valer com a queda da MP? A gente tem aqui algumas situações. Dano moral. Dano moral... Ele antes era baseado, quando houve a promulgação da lei que trouxe a reforma trabalhista, ele era baseado no último salário. Quando veio a medida provisória, ele ficou baseado nos benefícios, no teto do benefício do INSS. Existe uma gradação de leve, médio, grave e gravíssimo. Eu acho que era 5.600 o maior, não é não? Isso, não, é o teto do INSS, sim, que é 5 mil e pouco hoje. Então, o que é que aconteceu? O governo corrigiu uma distorção. Qual foi essa distorção, Fernanda? Já pensou, você está dentro do seu ambiente de trabalho e um chefe destrata você, que é apresentadora, e outro superior hierárquico seu. Então, vocês iriam ter, de acordo com a antiga norma, um dano moral quantificado de acordo com o salário de vocês. Ou seja, eu fui destratada e a pessoa ainda vai ter o dano moral... Não, a mesma situação vai gerar danos morais diferentes só porque o seu chefe ganha mais do que você. Entendi. Isso é uma inconstitucionalidade. E aí, ficou agora com... Aí a MP baseou no teto do RGPS, né, no salário de contribuição, e agora voltou de novo para o salário do empregado. A gente se ferrou de novo. Uma situação até pior. Já pensou 2 empregados, sendo que de salários diferentes,
ambos perdem um dedo na empresa, um vai ter um dano moral maior só porque tem um salário maior. Gente do céu. Como é que ficou a jornada 12 por 36? A jornada 12 por 36, Fernanda, ela antes, com a reforma, ela poderia ser negociada individualmente, né? E essa situação voltou. A MP, ela tinha atribuído, a MP 808 que caiu, ela tinha atribuído isso aos sindicatos, mediante negociação coletiva. Aquela coisa, dava até um maior poder aos sindicatos, de certa forma, e de certa forma ajudava, por quê? Porque o sindicato iria ver até que ponto aquela empresa estava cumprindo a legislação, o que é que estava ruim para o empregado. E agora, acertando individualmente, pode acontecer de tudo. De tudo. As grávidas também foi um ponto muito polêmico, gente, porque antes não poderia atuar em atividades insalubres. Isso. E agora parece que elas podem de novo, né? Nós, no caso, eu vou falar de nós. Isso. A MP, ela veio corrigir essa distorção, tá? Ela proibiu as grávidas de trabalhar em atividade insalubre em grau mínimo e médio, salvo se um médico do trabalho, assim, um ginecologista, um médico dela autorizasse. Com isso, retornou ao que previu a reforma, que o que é? Elas podem trabalhar em ambiente insalubre da forma que quiserem. Precisa de autorização médica, mas nada. Nada, só da vontade do empregador. Um tema que muita gente acha que bobagem falar de gorjeta, mas atinge, gente, um número imenso de trabalhadores, também teve um retrocesso aqui, né? Isso. A gorjeta, Fernanda, a reforma trabalhista, ela não passou só sobre essa lei 13.467 do ano passado. Houve uma lei anterior que foi um pleito antigo daqueles trabalhadores que passavam pelo ramo de bares, restaurantes, enfim, que introduziu na CLT diversos dispositivos que disse: a gorjeta é remuneração, é salário, porque era um limbo, ninguém sabia. Acredito que todo mundo já foi, inclusive, em um restaurante que diz não cobramos 10%. Verdade. Né? Por quê? Diante da celeuma, da confusão que dava essa história de gorjeta. Aí chegou o legislador e introduziu o dispositivo lá na CLT. Aí veio a reforma trabalhista e tirou isso tudo. Meu pai. Aí veio a MP e devolveu. E agora a MP caiu e caiu de novo. Então, praticamente 12 meses, nós tivemos 4 situações jurídicas distintas. Que segurança jurídica é essa que houve? Então não há mais regra definida sobre o que pertence ao empregado. Isso. Vai ser uma negociação entre eles. Vai voltar ao judiciário. Devolveram. Eu brinco que, para o pessoal de casa entender, que a reforma trabalhista foi meio que um Frankenstein, né? Saiu tudo. Né? Quem não conhece Frankenstein era um monstro que foi criado aí na literatura, enfim, é um personagem da literatura. E esse Frankenstein sobrou para nós, operadores do direito, advogados, juízes, Ministério Público, de destrinchar. Vai ser muita coisa contestada judicialmente também ainda, viu? Contrato de exclusividade como profissional autônomo agora está liberado. Por que isso é ruim para a gente? Porque essa própria CLT estabelece critérios para uma pessoa ser classificada como empregado. Exclusividade, onerosidade, pessoalidade, está lá no artigo 3º da CLT. E agora veio a reforma e disse: não, um trabalhador autônomo pode ser trabalhar exclusivamente para determinada pessoa. Vamos dizer, você tem na sua empresa de construção um pintor. O pintor, ele tanto pode ser seu empregado, como ele pode ser um autônomo exclusivo. Qual é a diferença de um para o outro? Entendeu? Então a MP tinha tentado corrigir essa distorção, mas quando caiu, volta tudo de novo. Isso com certeza vai ser objeto de inconstitucionalidade. Outra coisa muito polêmica foi essa quarentena para quem está no regime de CLT, ser dispensado e se tornar empregado intermitente. Então agora não tem mais, acho que eram 18 meses? 18 meses de quarentena. Agora não pode mais? Não pode. Pode ser demitida hoje e ser contratada amanhã? Pode, infelizmente pode. O que é o trabalho intermitente? O pessoal de casa entender que é um termo novo. Bom. Né? O trabalho intermitente é aquele que alterna períodos de continuidade e de descontinuidade. Vamos dar um exemplo. Um garçom de uma casa de show. Certo. Ele trabalha finais de semana e dia de semana ele fica em casa. Então você só é convocado para o trabalho quando há trabalho. Essa é a ideia do trabalho intermitente, que é uma realidade hoje. Né? Aí o que foi que aconteceu? A reforma passou como um trator e disse que não tinha quarentena, não disciplinou basicamente nada. Aí veio a MP, como eu disse, e granulou isso. Esmiuçou o que seria o trabalho intermitente, a questão da quarentena, dos 18 meses. Infelizmente, com a queda da MP, isso caiu. E teve algo, Fernanda, que eu acho até mais grave também. É que havia na MP um dispositivo
que regulava a questão previdenciária. Sim. Porque se o empregado, ele trabalha por horas, toda a remuneração dele vai ser baseada no trabalho intermitente, naquelas horas que ele trabalhou. Certo. O 13º, as férias, o aviso prévio se ele for demitido. Sendo que... E o INSS dele? Naquele mês que ele não conseguir trabalhar até alcançar um salário mínimo, por exemplo. Tá. Como é que fica o INSS dele? Ele não vai estar cobertado pelo INSS. Porque a MP dizia que ele teria que complementar esse valor até chegar no valor de um salário. E agora nós estamos numa situação de limbo total. Vamos sentar, Daniel, para a gente poder tomar uma aguinha e dizer assim, vamos digerir isso aqui, porque o negócio está desmantelado. Ano eleitoral, você acha que tem alguma novidade relacionada a esse tema ainda? Pode o governo já dar algum sinal de que de repente pode editar? Porque ele pode editar uma nova MP, não pode? Pode, mas não é provável. Ele já deu sinais que não vai fazê-lo, Fernanda. Porque seria, como eu disse, um ano eleitoral, uma medida desgastada. Ele pode travar a pauta do Congresso Nacional novamente com a MP, porque elas têm tramitação preferencial. Por enquanto vai ficar assim? Não, o governo está estudando um decreto. Tá? Um decreto presidencial no qual ele vai tentar, que ninguém sabe qual vai ser o novo Frankenstein, regular essa queda dessa medida provisória e disciplinar como ficou com a lei 467/13, o senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, está num movimento muito forte de fazer uma nova reforma trabalhista, para tentar... Reforma da reforma. Reforma da reforma depois da queda da MP. Tá. Não sei, é uma medida nesse caso que devolve muitos direitos aos trabalhadores. Não sei se ele vai conseguir, considerando a pressão, enfim, não é um ano, né? Um ano é muito complicado. É um ano bom, porque é uma medida que traz voto. Né? Mas eu não sei se o Congresso está... Mas também tem muito jogo de empresas, né, nesse momento, então financiamento de campanha, então não sei se eles vão querer mexer nessa seara esse ano, não. Eu estou muito estourada, Daniel, no tempo, mas eu queria que rapidinho você dissesse, quem foi contratado durante a vigência da MP, agora com essa mudança, o que talvez está assistindo o programa dizendo, meu Deus, e agora, como é que fica a minha vida? O que é que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa, ela deve ter muito cuidado, deve procurar um advogado, um especialista ou a Defensoria Pública da União, a fim de se informar. O que eu posso deixar de recado nesse finalzinho é que o empregado ele não se sinta desassistido pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está lá para tutelar os direitos dele. E o que eu posso dizer ao empregador é que, de fato, se ele se organizar, ele vai ter muito mais sucesso nas demandas trabalhistas que forem tentadas. Não pense que com a reforma ele está no mar de rosa e não precisa cumprir mais nada. Muita gente vem nos procurar dizendo, não preciso cumprir mais nada, agora todos os direitos foram embora. Não é assim. Eu acho que calma e paciência e muito zelo no cuidado com o contrato de trabalho dos funcionários. Até porque ainda tem muita insegurança jurídica envolvendo esse tema, né? Vamos levantar para lhe agradecer. Obrigada por ter vindo aqui, tá? Sheila foi para Portugal, mas deixou um expert no assunto para nos ajudar. Volte sempre, viu? Estou à disposição.